Stack it up, stack it up, stack it up. Olá, estamos em mais um episódio do Volcast, que é o podcast do Grupo Voo, nos pavilhões da Fiergs, na 40ª Expo Agas, na sala VIP, ao lado do nosso stand, e neste momento com uma pessoa muito especial, uma protagonista do cenário feminino no setor supermercadista, Agnes Passos, diretora da rede de supermercados Gauchão, e é uma honra tê-la aqui conosco, podendo fazer um bate-papo sobre histórias que inspiram. Agnes, muito obrigado por ter acertado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso Volcast. Obrigada, eu que agradeço. Bom, a Agnes, então a Agnes é proprietária do supermercado Gauchão, da rede, formada em psicologia, Sim, mãe de 3 filhos, casado com o querido Alex. isso aí. Agnes, o objetivo aqui é um bate-papo informal, com a seguinte temática que nós estamos trazendo aqui para a Expo Agas, com muito orgulho. É uma inovação, é um projeto para falar de histórias que inspiram. E nós sabemos da história de vocês. Vamos falar depois mais sobre alguns prêmios que vocês tiveram. Mas eu gostaria de saber, conte-me o seu voo. Da onde você veio e como você chegou a ser hoje uma diretora da rede de supermercados Gauchão. Bom, obrigada pelo convite. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E, na verdade, tudo começou com os meus pais, há 42 anos atrás. Meu pai e minha mãe vieram de Nova Brécia, muito humildes. A história é a seguinte, meu pai tinha um Fuca e já era, enfim, casado com a minha mãe. Ele vendeu o Fuca e alugou uma garagem pequena. E com o dinheiro do Fuca, ele comprou as mercadorias. Então, começaram, através de muito esforço, muita dedicação, né? Muito trabalho mesmo. Só os dois, ele no açougue, nas compras e a minha mãe na frente de caixa. Foram crescendo, aí foram contratando funcionários, depois se mudaram para um espaço maior. E, enfim, hoje a gente está aí com 42 anos. Desde então, os meus pais tocaram. O meu pai faleceu em 2013, o que fez com que eu assumisse junto com a minha irmã Letícia, né, e a minha mãe. Essa é a parte triste da história, assim, meu pai foi um visionário, ele era um homem maravilhoso, assim. No setor. Quantos anos ele tinha, Agnes? Ele tinha 57. Ele era jovem. Muito jovem. Quer dizer que o gatilho... É interessante essa história. Vejam, através da venda de um Fusca, nasce a ideia de ser um supermercadista lá atrás com teu pai. Significa, então, que você é a segunda geração que está à frente do negócio. Sim. E você sabe, você tem lembrança do que motivou o seu pai a ter um supermercado? Sim. Ele trabalhou no Zafari. Ele trabalhou no funcionário do Zafari. Foi funcionário do Zafari. E a minha mãe foi funcionária do Real. Ela trabalhava no setor de bazar do Real e meu pai trabalhava no setor de reposição. Então, assim, ele trabalhou muito tempo no Zafari, ele cresceu no Zafari também e resolveu voo sozinha. Olha que interessante. Então, quer dizer que hoje a rede de supermercados Gauchão tem a Escola Zafari. Tem a Escola Zafari. Sabe que eu no nosso grupo de empresas, eu tem uma questão que é muito clara para mim. Todas as pessoas que eu procuro contratar, eu tento saber qual é a sua escola. Então, isso significa que o teu pai teve uma escola, Zafari. Quanto tempo ele ficou lá? Eu não lembro, Mais ou menos. Vou saber, mas provavelmente uns 5 anos, pelo que eu tenho lembrança, assim. Mas Ótimo. Foi bastante tempo. Legal. Então, teu pai, decidiu empreender no ramo de supermercados, Sim. Vendeu isso lá em Nova Brécia. Não, Ou isso já aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, Tá. E aí, então, fundou a sua primeira loja, que foi aonde? Na Silva Só. Era uma garagenzinha na Silva Só, bem na descida ali da lomba, do viaduto da Silva Só. Da Silva Só. Perfeito. E aí, enfim, então a sua entrada para o... Você já pensava... Você é formada em psicologia, você é psicóloga. Sim. Houve algum gatilho? Foi alguma coisa relacionada ao seu pai que te trouxe para os supermercados? Como é que foi a sua entrada no supermercado de uma maneira operacional? Bom, eu acho que foi muito parecida com todos os jovens, a gente ouve muito, né? Comecei com 10 anos como operadora de caixa.
Claro que eu não ficava o tempo todo operando um caixa, mas Com que comecei idade, ali, Agnes? Com que 10 idade? anos. Com 10 anos Com você 10 já estava anos. circulando Já nas lojas estava, já e estava. passou por todo o processo de Pa- trainee como qualquer profissional da empresa passa. Exatamente. Eu só não entrei no açougue. Foi um lugar que eu não consegui, assim. Mas o resto todo, o restante da operação, eu sei fazer. Só que, claro, eu trabalhei durante muito tempo com o meu pai, mas eu queria educação física. Eu sempre fui muito dos esportes. Então, a minha ideia não era continuar. Então eu me formei no colégio, fui para educação física, mas continuei trabalhando com meus pais. E daí ele contratou uma empresa, meu pai e minha mãe contrataram uma empresa de consultoria na época. E a consultora era uma psicóloga. E eu estava no meu 2º ano de faculdade de educação física e me apaixonei por essa parte da psicologia por causa dela, Emília Ginte, como o nome dela. E foi isso, larguei a educação física, comecei a psicologia e vi que eu tinha muito a crescer no RH da empresa. Então eu me tornei a psicóloga do Gauchão. Entendi, olha que curioso isso aí. Educadora física, depois teve uma inspiração de uma psicóloga Sim. que acabou trazendo um novo olhar. E aí você viu a oportunidade, porque como educadora física não tinha muita colocação dentro do supermercado Gauchão. Não. O supermercado já tinha esse nome Gauchão Sim. ou sofreu um rebrand? Desde o início foi Gauchão, Não. No início era supermercado Passos. que é o sobrenome da Que família. é. Perfeito. E nisso você estava ali com 20 anos, mais ou menos. Da Quando troca você do estava nome. estudando Sim, como é educação. isso aí, 20 anos. E aí foi para psicologia. E me formei com 25, isso. Eu tive um ano em Barcelona estudando também. Então eu levei, são 4 anos, né? Levei 5 porque eu fiz algumas cadeiras em Barcelona. Mas é isso. Que ótimo, interessante. Lembrando que o nosso podcast, ele trata de histórias que inspiram. Estamos ouvindo a Agnes Passos falando como foi a sua colocação, como foi a sua entrada no setor supermercadista. E vimos que é uma história que é bem peculiar e muito repetitiva em supermercados. A gente vê muito aqui, nós fizemos várias entrevistas e percebe-se que sempre tem um gatilho relacionado a um familiar que às vezes por uma necessidade de algum filho assumir a empresa, geralmente num momento muito sensível, mas eu não sei se ficou claro para mim. O teu pai então depois, você pensou então, a psicologia começou a criar o primeiro ponto de conexão com o supermercado e foi assim que foi ou teve alguma ocorrência em especial? Eu comecei a aprender muitas coisas. Eu comecei a ver que um RH era possível. Eu não sabia que era. Porque eu já fazia um pouco do RH, eu fazia as entrevistas. Mas aí, tendo essa consultora, a gente viu que o RH é muito mais que entrevista. Né? A gente tem muitas ferramentas, é uma questão de gestão mesmo. E tu sabe, Agnes, que eu trago uma coisa muito importante. Eu sempre falo para os nossos colaboradores que o nosso maior ativo são pessoas. Com certeza, Pessoas. concordo. Acho que antigamente não se tinha uma visão sobre o que é o RH. O RH é muito amplo, não é só sobre. Seleção é Antigamente RH era hunting, era seleção. Exatamente. Hoje RH é processos, pessoas, cultura e muito mais que você deve saber. E muito importante numa empresa. Eu acho que a definição clara da cultura da empresa e a clareza sobre o perfil de pessoas que você tem que ter na tua empresa, eu acho que isso é um dos principais pontos do sucesso de uma grande organização. É mais ou menos isso? É isso, com certeza, mas hoje até o Piangeres, na palestra dele, estava falando sobre a questão do feeling, né, do bater o santo. Isso é uma coisa que me permeia muito a minha gestão. Eu tenho que ter um feeling, eu tenho um feeling bom com pessoas. Então isso, além dessas ferramentas todas que nos ajudam, eu acho que o nosso feeling, ele faz toda a diferença. Não tem como eu contratar uma pessoa que tem um currículo maravilhoso se o meu santo não bateu com o dele, né? Perfeito. Então isso também nos permeia. Claro que a gente tem que usar as ferramentas, elas são super importantes, né? E elas estão aí para nos ajudar. Sabe, Agnes, que psicologia... vou te contar Vou fazer uma confidência aqui para Agnes. Eu, quando estava com 17 anos, no interior, sou de Três Passos, Sim. Cidade pequenininha. Então lá quem quer prosperar na vida ou vai estudar em Santa Maria, ou em Porto Alegre, né, ou em Passo Fundo. E eu fiz um teste vocacional. E no teste vocacional apontou 2 profissões claras.
direito e psicologia. Olha só. E, então, eu Bem sempre fui diferente. uma pessoa muito... Duas áreas humanas. Direito é uma área Sim, humana, é. psicologia também é uma área humana. Porém, eu optei pela advocacia porque eu tenho um senso de justiça e um perfil muito contestador de fazer o justo, muito apurado. Onde é que eu quero chegar, Agnes? Hoje eu estudo muito pessoas. À frente do nosso grupo de empresas, eu aprendi uma coisa muito importante. Liderança é conhecer pessoas. Exato. E para conhecer pessoas, você tem que se autoconhecer. Perfeito. Autoconhecimento é o ponto de partida para ser um grande líder. E hoje, para nós, nós temos uma visão muito clara do nosso perfil de contratação e confesso para ti que muitas vezes você desenha um briefing de um perfil e às vezes é constrangedor você seguir naquele perfil porque você vê uma pessoa, muitas vezes, que estaria apta a trabalhar na tua empresa, mas você tem um perfil tão desenhado que é difícil falar não para uma pessoa que quer trabalhar contigo, que tem habilidades técnicas. Mas eu hoje, e eu quero que você fale mais sobre isso depois, para mim, hoje nós investimos mais em soft skills do que hard skills. Eu fiz um curso de liderança com Abílio Diniz, na GV legal. São Paulo, acabei de me formar, então foi um curso muito transformador, e eu aprendi que hard skills, ou seja, habilidades técnicas, você treina. Agora, soft skills, habilidades comportamentais, é muito difícil desenvolver. Como é que você trata essas duas habilidades e como é que você usa isso para ter a certeza da melhor contratação? É perfeito, essa é a colocação e isso é o beabá, né? A gente não tem como tu não treina comportamento, mas eu acho que tu consegue aperfeiçoar, tu consegue, numa boa avaliação, tu consegue trazer o colaborador para uma realidade. Claro que vai depender muito do próprio colaborador, às vezes a pessoa não nasceu para aquilo, tem uma boa técnica, mas é uma pessoa extremamente não comprometida, então tu não consegue falar com aquela pessoa. Mas a pessoa tem a técnica e tá ali com alguns desvios de comportamento que tu consegue mudar. Eu acho que com uma boa avaliação e, enfim, e com um bom clima na empresa, com que aquela pessoa queira ficar na tua empresa, tu consegue recuperar. Mas claro, é muito mais difícil. O comportamento, ele requer, ele é complicado de poder... É mais desafiador, né? Muito, muito. Nós tivemos inúmeros exemplos de pessoas que eram excelentes na entrega, mas no relacionamento com os colegas acabavam criando um clima muito negativo e que acabava estragando as entregas de um modo geral. Claro. E hoje, se você não tiver um espírito de equipe em grandes empresas, você não está apto a agregar valor, né, Não, com Agnes? certeza. Então, muito legal. Eu não sabia que você era formada em psicologia. Sim. Achei muito bacana isso aí. Hoje, na nossa empresa, eu falo muito em pessoas. Eu costumo falar assim, eu repito e reitero e não tenho vergonha, nem fico constrangido de repetir. Pessoas são o nosso maior ativo hoje. Exato. Óbvio que gestão é pessoas e processos. Mas processos também. É fácil de você contratar uma consultoria, desenhar os processos. Agora, pessoas é o grande desafio. Agora, então, vamos tentar pisar um pouquinho na área tributária. Você como líder, feminina, eu ouvi agora há pouco tempo vocês receberam um prêmio da empresa que mais cresce no setor, é isso? Na verdade, foi um prêmio do Ranking Agas de 2022. A gente ganhou no faturamento de 50 a 100 milhões o prêmio de maior crescimento. Que joia! Isso, e se tivesse que falar em uma palavra, Agnes, a que se deve esse resultado? Amor. A gente ama o que faz. Então, eu acho que não tem outra palavra que descreva isso. Entendo. Quem ama o que faz, entrega mais, gera mais resultados e irradia aquela energia. Exatamente. Joia. Isso é um prêmio muito importante, eu ouvi falar, foi um prêmio que ecoou e eu fico muito honrado de estar à frente de uma mulher num cenário em que ainda se tem muitos homens, né, na liderança, Sim. mas hoje se vê muitas mulheres à frente da liderança de empresas e para nós é motivo de honra tê-la aqui como uma mulher expoente do setor supermercadista. Obrigada. Lembrando que o nosso podcast ele tem uma temática muito importante que é histórias que inspiram.
E a Agnes está falando a nossa história, trazendo depoimentos muito importantes do seu pai, que trabalhou no Grupo Zafari, teve aquela escola Zafari, que a gente já sabe que é uma cultura muito enriquecedora, decidiu empreender, vendeu o seu Fusca e montou a primeira loja. E a Agnes, com 10 anos de idade, uma criança correndo pelos corredores do supermercado, inicialmente como educadora física, formou-se em psicologia e viu no RH a possibilidade de entregar mais valor na empresa, entendendo que pessoas é um grande ativo para qualquer organização. Agnes, tangenciando então, indo no ponto tributário, você como líder de uma empresa, diretora, quando você ouve falar em tributos e associado ao teu negócio, o que te vem à cabeça? Vou falar, problema. A carga tributária é muito alta hoje no nosso setor. É um desafio que a gente tem. É um desafio. Carga tributária alta e eu posso até trazer algum complemento, é complexa. É difícil você gerenciar um negócio em que você tem 50 mil itens, em que esses itens sofrem mudanças de classificação fiscal, em que você pega, por exemplo, uma caneta que é tinta preta, tem uma classificação, você pega uma caneta de metal, é uma classificação, outra de plástico é outra, uma água mineral com gás é uma classificação fiscal, uma sem gás é outra, 500 ml é uma classificação, 1 litro é outra, ou seja, é um emaranhado de classificações que você precisa estar bem cercado de assessorias tributárias. Sim. E hoje é muito importante, Agnes, você entender que você tem um escritório de contabilidade que atende vocês e você tem que ter uma assessoria multidisciplinar. Senão é muito difícil você conseguir gerir isso tudo. É complexo, é uma carga alta. Você sabe que o lucro fiscal de um supermercado, em média, é 2%? Sim. Isso é muito pouco. Isso exige do supermercadista muita habilidade na compra, na venda, na gestão do estoque. Rentabilizar o máximo possível. Exato. E essa é a realidade do supermercadista hoje. Então, realmente a gente entende essa dor e foi aí que nós entendemos a importância de estar ajudando nessa missão supermercadista. Agnes, ótimo. Muito obrigado por contar a sua história. Fiquei muito feliz, muito honrado. Conheci vocês há pouco tempo numa feira e tenho certeza que a gente vai ainda construir muito juntos. Histórias que inspiram. Hoje, com a diretora dos supermercados Gauchão, Agnes Passos. Obrigada. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Making that money, money, ain't no